Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje a gente vai finalizar o estudo dos números naturais falando sobre o MDC, ou máximo divisor comum. Na aula de hoje a gente vai relembrar o que são os divisores de um número, vamos aprender a calcular o MDC entre dois ou mais números naturais e fazer a aplicação desse conceito na resolução de problemas. Então fique bastante atento à aula de hoje. Para a gente começar, vamos aprender a determinar os divisores de um número. Primeira pergunta: quais são os divisores de 8? Quando a gente precisa determinar os divisores de um número, a gente escreve assim: D maiúsculo e 8 entre parênteses. Isso aqui significa que eu vou enumerar os divisores de 8. Bom, quem são? Primeiramente, existe um número que é divisor de qualquer valor. Este número é o 1. Então, os divisores de um número sempre vai começar com o número 1. Observe que o 8 é um número par, então, obviamente, ele dá para dividir por 2. Então, 2 é um divisor de 8. Você percebe facilmente que 8 é divisível por 4. Se você for seguindo, 5 não dá, 6 não dá, 7 muito menos. Naturalmente, 8 dá para dividir por 8, por ele mesmo. Então, esses daqui são os divisores de 8. 1, 2, 4 e 8. Os divisores de um número sempre vai começar com 1, o primeiro divisor, e vai terminar com o próprio número, no caso aqui 8. Então, dois divisores facilmente você identifica. É o 1 e ele mesmo. Vamos ver. Quais são os divisores de 12? O D12. Dê uma pausa no vídeo e tente identificá-los. Vamos lá. O primeiro divisor de qualquer número é 1. 12 é um número par, dá para dividir por 2. 12 também dá para dividir por 3, né? 12 por 3 dá 4, então dá para dividir por 3. 3 também é um divisor. 12 dá para dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3, não resta nada. Ora, por 5, 12 não dá para dividir. Não é uma divisão exata, mas 12 dá para dividir por 6, que é a metade dele. Depois do 6, só existe mais um divisor para o 12, que é o próprio 12. Então, esses daqui são os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São exatamente 6 divisores. Observe que o primeiro divisor é 1 e o último divisor é o próprio número. Agora, vou fazer a seguinte pergunta: qual o máximo divisor comum entre 8 e 12? Quando a gente fala em máximo, tá? A gente pensa no maior deles, entendeu? Então você vai observar os divisores de 8, vai observar os divisores de 12 e vai ver qual é o maior valor que existe entre os dois, que existe em comum. Observe que o 1 está presente nos dois, o 2 também, o 4 também. Então, facilmente você observa que o maior valor que está presente nos dois ao mesmo tempo, ou seja, o máximo divisor comum, é o 4. Então, você escreve o seguinte: o MDC entre 8 e 12 é igual a 4, que é o maior valor dos que estão no 8 e no 12 que se repete, o divisor comum. Então, a ideia por trás do MDC é essa: identificar qual é o máximo divisor comum entre
2 ou mais números. Existe um processo que facilita a identificação desses divisores, sem precisar escrever todos os divisores de dois números. O processo consiste em uma fatoração simultânea. É uma fatoração parecida com a do MMC, que a gente já está acostumado. Porém, ela tem uma peculiaridade que precisa ser observada. Vamos para o slide seguinte. Observe só. Qual é o MDC? Pergunta. Qual é o MDC entre 12 e 32? Se a gente for resolver da forma anterior, a gente vai ter que descrever todos os divisores de 12, todos os divisores de 32 e identificar o MDC. Mas já pensou se esse número é muito alto, como é o caso aqui, 144 e 256? Enumerar todos os divisores pode não ser uma tarefa tão simples. Por essa razão, a gente faz uma fatoração simultânea. Então você vai fazer o seguinte: qual o MDC entre 12 e 32? Você vai escrever o 12, do lado dele vai escrever o 32 e vai fazer uma reta. E vamos efetuar a fatoração que a gente está acostumado. Porém, tem um detalhe. Você só pode dividir por um valor que os dois sejam divisíveis ao mesmo tempo. Então, observe só. 12 e 32. Vamos pensar no primeiro número primo e o único par, 2. Observe que os dois, ao mesmo tempo, dão para dividir por 2. Então, 12 por 2 é 6. E 32 por 2 é 16. É fácil observar que esses dois números também são pares. Então, os dois dão para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. 16 dividido por 2 é 8. Quando a gente chega nesse ponto, observe que não existe mais nenhum número que dê para eu dividir o 3 e o 8 ao mesmo tempo. Observem o detalhe, ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente finaliza por aqui a fatoração. Então, nesse caso, a gente multiplica esses dois valores, 2 vezes 2, e encontramos o MDC, 4. Então, a gente faz uma fatoração, como a gente está acostumado a fazer no MMC, porém com uma observação. Você só pode dividir os dois ao mesmo tempo. Nada de continuar a divisão esquecendo de algum valor. Para a gente fixar melhor esse cálculo, essa forma de calcular o MDC, vamos resolver fazendo o 144 e o 256. 144 e o 256. Escreve um do lado do outro, puxa uma reta. E vamos efetuar as divisões sucessivas. Ora, 144 e 256 são números pares. Obviamente, os dois podem ser divididos por 2. 144 por 2 dá 72. E, naturalmente, 256 por 2 dá 128. 72 e 128 também são números pares. Por essa razão, eu posso dividir por 2. 72 por 2 dá 36.
128 por 2, se você efetuar essa divisão, dá 64. Novamente, eu obtenho dois números que são pares. Eu posso continuar dividindo por 2. 36 por 2 dá 18. 64 por 2 dá 32. Novamente, eu posso dividir ambos por 2. Então, continuo. 18 por 2 dá 9. 32 por 2 dá 16. Quando eu chego nesse ponto, eu não consigo encontrar mais nenhum valor, nenhum número primo, que eu consiga dividir o 9 e o 16 ao mesmo tempo. Por essa razão, eu paro por aqui. A minha fatoração entre aspas, está completa. Então você vai fazer o que para determinar o MDC? Vai multiplicar todos os valores que tu encontrou. Então você vai pegar o 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2. Ao fazer essa conta, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Então, a partir daqui, você determina que o MDC entre 144 e 256 é 16. Bom, espero que você tenha entendido o processo para a gente calcular o MDC. É uma fatoração, mas é uma fatoração que não é a comum, a usual que a gente faz no MMC. No MMC, a gente continuaria dividindo isso aqui. Mas aqui, a gente para quando não é mais possível dividir os dois ao mesmo tempo, por qualquer valor. Vamos, para que serve o MDC? O MDC ele serve para a gente resolver problemas como o que eu vou apresentar agora. Observe só. Problemas envolvendo o MDC. Seu Flávio, o marceneiro, dispõe de 3 ripas. Ripas são pedaços de madeira. Então, ele dispõe de 3 ripas de madeira que medem, vamos lá, 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros de comprimento, respectivamente. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais, de maior comprimento possível. Qual é a medida procurada? Esse problema, ele é deveras complexo do ponto de vista da lógica, para a gente tentar descrever uma forma de resolvê-lo. Porém, esse problema é um problema típico em que a resposta, a solução, é determinada através do MDC. Quando a gente precisa resolver problemas desse tipo, né, observe que aqui vem a expressão pedaços iguais, maior comprimento possível, e dessa forma não deve haver sobras, né? Então, problemas desse tipo a gente resolve a partir do MDC. E nesse caso, como são 3 ripas, cada uma com um comprimento diferente, a gente vai ter que calcular o MDC do comprimento das 3, ok? Então, você vai calcular o MDC de 60, de 80 e de 100. Então, você escreve um ao lado do outro e vamos fazer a nossa fatoraçãozinha. Não sei nem se chama fatoração mesmo, né? A gente faz essa decomposição, podemos dizer assim. Então, vamos lá. Os 3 valores são números pares. Obviamente, posso
posso dividir por 2. 60 por 2 é 30. 80 por 2 é 40. E 100 por 2 é 50. Obtive 3 valores que também são pares. Logo, eu posso dividir por 2. 30 por 2 é 15. 40 por 2 é 20. 50 por 2 é 25. Ah, professor, eu entendi muito bem. Então aí eu paro, porque não existe mais nenhum número que eu divida o 15, o 20 e o 25 ao mesmo tempo. Você tem que prestar muita atenção, tá? Porque o 15, o 20 e o 25, eles são divisíveis por 5. Então, se você esquecer desse valor, seu cálculo vai sair incorreto, tá? 15 por 5 dá 3. 20 por 5 dá 4. E 25 por 5 dá 5. Agora sim, quando eu chego nesse resultado aqui, eu já posso finalizar o meu MDC. O resultado é 2 vezes 2 vezes 5. O resultado vai ser... Deixa eu só escrever aqui embaixo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. Como as medidas estão todas em centímetros, então o resultado é 20 centímetros. Então, se ele deseja cortar esses 3 pedaços em tamanhos iguais, de forma que não haja sobra do maior tamanho possível, esse valor deve ser 20 centímetros. Bom, pessoal, com esse exemplo eu finalizo a explicação da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem. Caso não tenham compreendido, dá uma retomada no vídeo, observa o processo, resolvam a atividade proposta que eu estou deixando no Classroom, no Google Sala de Aula. E por hoje é só o estudo do MDC. Tchau, tchau, turma. Até mais.